Oi, segundo ano. Nessa nossa segunda aula de Sociologia, vou conversar com vocês a respeito de dois personagens muito importantes na Sociologia da década de 1920, tá? Século XX, século passado. A partir de 1920, a teoria desses dois caras foi muito influente no processo de comunicação, mas a gente não pode esquecer de contextualizar, que desde sempre eu falo, a gente tem que contextualizar as teorias no momento histórico mundial, né? Principalmente no país que eles viviam. Eu vou esclarecer melhor. Nós vamos falar de Horkheimer e de Adorno. Max Horkheimer e... eu não lembro o primeiro nome do Adorno, mas, enfim, o Adorno é praticamente inconfundível. O primeiro é Horkheimer e o primeiro nome dele é Max. Veja só, gente, esses dois caras, eles compunham um instituto de bases marxistas, né? Porém, um instituto de pesquisas que criticava a indústria cultural, certo? Como uma indústria de alienação do indivíduo e de afastamento do pensamento do indivíduo sobre a própria existência dele. E sobre, veja, afastando o indivíduo de pensamentos referentes à própria existência dele, a indústria cultural afastaria o indivíduo também de pensamentos próprios, né? É aquilo que a gente faz com aquele símbolo, assim. O cara só vê aquilo que está na frente. E, assim, é extremamente ligado nos meios de comunicação. O Horkheimer, ele tem uma classificação de 3 galáxias, né? Mas, na verdade, é uma classificação de 3 categorias, né? A comunicação oral, a cultura oral, que era própria da época das sociedades que não tinham escrita, não tinham alfabetização. Depois veio a galáxia Gutenberg, que é referente à escrita e à proliferação de documentos escritos através da imprensa de Gutenberg. E a nossa galáxia, a galáxia eletrônica, né? Que através de rádio, televisão e agora atualmente a internet propagam produtos e padrões culturais homogeneizando as pessoas que estão assistindo, homogeneizando todas as pessoas, né? Tentando vender um produto cultural massivo, ou seja, um produto que atinja qualquer pessoa. Mesmo vou usar um exemplo. Por favor, não me julguem mal. Aquele faxineiro, vamos lá, vamos trazer o exemplo para o objetivo. Aquela senhora que faz a faxina de manhã, eu não lembro o nome dela, um cabelo preto escorrido, chega na casa dela, assiste as novelas da Globo e o Marcelão, o dono do objetivo, também sai do objetivo quando vai para casa assistir as novelas. Olha só a homogeneização do produto cultural. Aonde que ele pretende chegar? Percebe, gente? Isso eu falei usando exemplos nossos, né, que estão próximos da gente e que provocam uma reflexão na gente. Mas veja, a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola que é vendida aqui no Brasil inteiro, na Quinta Avenida em Nova York, que é uma região onde só tem bolsas de valores e pessoal muito antenado, pessoal de vanguarda na cultura, é a mesma Coca-Cola, ou pelo menos a propaganda é a mesma que se faz na África, naqueles países ainda de cultura tribal. Percebe, gente? O que é a homogeneização? A indústria cultural com a homogeneização
da produção, né, a produção de massas, né, aquela coisa massiva, por exemplo, da Coca-Cola, que atinge todo o planeta, junto com a globalização, gente, criou uma espécie de ferramenta universal de propaganda e de venda de produtos, né? Universalmente, ou seja, no planeta inteiro, a cultura é vendida, a cultura televisiva, a cultura radiofônica, a cultura digital na internet, é vendida como um único produto. Veja só, eu vou usar um exemplo que está aqui na apostila, tá? Os produtos verdes, ecológicos, reciclados, eles atingem todo o mundo. Não é uma figura de linguagem, é o mundo inteiro mesmo, o planeta inteiro, os 5 continentes. Porque hoje em dia se discute muito problemas a respeito da ecologia. Se discutem muito problemas sobre a redução na quantidade de produtos que a Terra fornece para a quantidade de pessoas que habitam sobre a Terra, né? A diferença, assim, alimento para todo mundo, tá? Resumindo essa ideia, de uma forma palatável para vocês. Gente, aqui na nossa apostila, na página 9, a gente tem um quadro bege. Olha aqui, ó, esse quadro bege. Opa, dedinho do professor torto, sem coordenação nenhuma. Esse quadro, eu estou tentando manter o dedo aqui. Este quadro bege, ele descreve alguns movimentos na música popular brasileira e as fatias os nichos de consumo daqueles produtos. E depois como a indústria cultural acabou levando os mesmos produtos para nichos diferentes. Gente, eu recomendo bastante que vocês leiam esse quadrinho bege com atenção, porque as tendências do movimento da música popular brasileira, que são descritas aqui, vão dar um exemplo palpável para vocês. Porque todos os exemplos de música vocês conhecem. Ou, se não conhecem, vão pesquisar na hora. Fica muito simples, a música é muito simples para ajudar no aprendizado. A didática baseada na música traz para nós todos os estudantes, né, vocês e eu, formas de associar certas teorias, certos conteúdos a sons, a músicas. E com certeza vocês vão ser capazes também de associar quem consome qual tipo de música. Então, leiam e reflitam sobre esse quadro, tá? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a crítica que Horkheimer e Adorno fizeram, a escola de Frankfurt, na Alemanha, fizeram aos meios de comunicação em massa. E por quê? Lembra daquela história que eu falei logo no começo, da contextualização do período histórico e dos acontecimentos no país? Gente, era a época da ascensão do nazismo na Alemanha. E por coincidência, esses dois caras, o Max Horkheimer e o Adorno, deixa eu ver o nome inteiro do Adorno aqui, vamos ver se eu consigo descobrir aqui na apostila. Max Horkheimer e... Cadê o Adorno? Theodor Adorno. Tá? Gente, esses dois caras, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, como os principais representantes da escola de Frankfurt, eles criticavam a indústria cultural e a massificação, né, a propaganda sem sugestões de reflexão, apenas como uma venda de produto,
como uma ferramenta maquiavélica que poderia ser comparada aos meios de comunicação usados por Adolf Hitler para fazer propaganda do nazismo para os alemães. Se vocês se interessam por esse assunto, eu aconselho que vocês pesquisem mais a respeito de um outro cara que não está aqui na apostila, chamado Goebbels. Era o ministro de comunicação do Adolf Hitler. Então, para a Alemanha inteira ser convencida de que os judeus eram uma praga, que os judeus eram sujos e transmitiam doenças, houve uma propaganda, uma disseminação cultural massiva, tanto no rádio como na televisão da época, mostrando que o nazismo era alguma coisa superior, que o arianismo era uma coisa superior, que os alemães de pele branca clara, os arianos, eles tinham alguma coisa de superior em relação aos outros povos. Portanto, aquelas propagandas convenceriam a população alemã de que o regime nazista, enaltecendo o arianismo, enaltecendo a superioridade do povo alemão, seria uma coisa benéfica. E hoje, nós, olhando para trás na história, nós sabemos todos que o exército alemão, o exército nazista, em nome dessa cultura que foi criada para enaltecer o povo alemão, que estava fragilizado desde a Primeira Guerra, cometeu, assim, crimes terríveis, o que a gente chama de Holocausto. Certo? Queimou judeu até dizer chega naqueles campos de concentração e fornos, né? Aquelas soluções miraculosas para acabar com tudo isso, antes que a Alemanha perdesse a guerra ou que houvessem invasões de povos tipo russo. Bom, enfim, isso também é matéria de história, tá? Mas a história, como eu digo sempre, está estreitamente relacionada, está intimamente relacionada com a filosofia das épocas. Lembra das aulas de filosofia a respeito de períodos filosóficos? Eu não sei se isso é matéria de vocês ou do primeiro ano, mas está nas minhas aulas gravadas também. E da sociologia a mesma coisa. A sociologia tentava entender e responder às questões da época relacionadas diretamente com os acontecimentos. E o Max Horkheimer e esse Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, criticavam a indústria cultural e comparavam negativamente, lógico, essa é uma comparação pejorativa, com os regimes totalitários, violentos, principalmente o nazismo, certo? Então, e aquelas galáxias que eu falei para vocês de Horkheimer, mostram a forma como uma informação, mesmo que não seja verídica, ela tem condição de ser propagada tanto oralmente, como de forma escrita pela imprensa de Gutenberg, como de forma eletrônica. Só que de forma eletrônica, na nossa era, rádio, televisão e agora internet, é uma coisa assim extremamente violenta, uma coisa assim muito, muito forte, muito rápida, certo? A gente vê um acontecimento na internet, alguma coisa que aconteceu agora cedo na Marginal do Tietê, por exemplo, e nós não temos a contextualização total do acidente. As informações que nós temos são as imagens e aquilo que os repórteres, que os emissários das empresas de comunicação passam para nós. Olha, o motorista de Uber, o ciclista foi atropelado por um motorista na marginal, ai que horror, o motorista. Você entendeu? Permite que a gente emita julgamentos, permite que a gente emita opiniões, sem saber realmente o que aconteceu. A gente não sabe se aquele ciclista, de repente, estava atravessando a Marginal de manhã. A Marginal do Tietê de manhã, gente, aqui em São Paulo,
É um horror. Aquilo lá é uma loucura. Um cara a pé ou de bicicleta ali, ele provavelmente está pedindo para morrer, ele é suicida. Porque é todo mundo tentando chegar em todo lugar, é a hora do início das jornadas de trabalho em todas as empresas. As pessoas que vão fazer entregas no interior, que pegam a marginal do Tietê de manhã, que saem de todos os lugares da cidade de São Paulo, querem chegar nas estradas o mais rápido possível para fazer as entregas e voltar. Percebe? Então, de manhã aquilo é caótico. Então, uma notícia mal dada, ou dada pela metade, ou dada sem a argumentação necessária, pode provocar um juízo de valor negativo. E não é só na gente. Não é só em mim e vocês, todos que estão assistindo essa aula do segundo ano, do potencial. Pensa nessa notícia saindo no G1, no site do G1. Ou sendo anunciada na Globo, naquele jornal do meio-dia lá, o Bom Dia São Paulo, enfim, o São Paulo, eu não lembro, eu não assisto, não posso dizer. Mas é aquele da hora do almoço, que se as pessoas não estão em casa assistindo, elas assistem e ouvem almoçando. Percebe, gente, a capacidade de capilarização, a capacidade de propagação de uma notícia? Se ela não tem compromisso com a verdade, a capacidade de propagação de uma inverdade, de uma fake news, como se usa muito hoje em dia falar, é muito forte. A capacidade de propagação de uma fake news é rápida e muito forte. Então, essa escola de Frankfurt, mesmo com tendências marxistas, criticava muito a massificação, né? A intensa propagação de produtos através da indústria cultural, certo? Gente, esse módulo 2 é extremamente interessante. O módulo 2 da apostila de vocês de Sociologia do segundo ano é extremamente interessante. Eu aconselho a todos que leiam. Aliás, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer disso uma atividade, que é para que vocês tenham noção de todo o conteúdo do capítulo 2, para vocês começarem a treinar o seu senso crítico, certo? Então, a atividade da gente da segunda semana da aula 2 de Sociologia vai ser a seguinte: vocês vão ler o módulo 2, que são o quê? É pouquinho, gente. Não é um negócio assim, esse professor é o capeta, virado no giraia, adora dar lição, enfim. É página 8, 9 e 10 da apostila de vocês. Vocês vão ler, fazer um resumo numa folhinha que vocês possam entregar na coordenação, ou para a Ju, ou para a Pri à tarde, ou mesmo para o Rodrigo Suzuki, para entregar para mim depois, identificando a classe de vocês, para que eu possa compor a nota do primeiro bimestre de Sociologia e para que vocês tomem muito contato com essa dinâmica da indústria cultural, que é extremamente importante. Vocês não têm condição de passar pelo ensino médio sem nunca ter ouvido falar de indústria cultural, Adorno principalmente Adorno, tá? A gente ouve muito falar de Adorno. Horkheimer é para quem se aprofunda um pouco mais. Mas vocês têm que ter noção da indústria cultural. Mais para frente, se durante os capítulos, os módulos seguintes não for mencionado Andy Warhol, a gente vai tentar, ou eu vou falar com o Suzuki se dá para a gente fazer uma visita didática, se houver alguma exposição a respeito de Andy Warhol, ou nós vamos preparar vamos orientar um seminário a respeito da venda de produtos culturais, tá? Nós vamos nos basear em Andy Warhol e a arte, a estética artística dele, em cima de produtos vendáveis.
nós vamos estabelecer um paralelo, né, uma analogia entre a arte, a pintura no caso, que vai para exposição em museus, e os produtos consumíveis, como Coca-Cola, a sopa Campbell's, a imagem da Marilyn Monroe, percebe? A própria Mona Lisa, extremamente famosa. Então, nós vamos estabelecer umas analogias interessantes a respeito desse assunto, que é a indústria cultural. Isso muito me apraz, quer dizer, eu gosto muito de conversar a respeito disso, e a gente vai tentar organizar um seminário a respeito de indústria cultural, tá bom? Gente, segunda aula de Sociologia para o segundo ano do ensino médio, foi essa que eu acabei de falar. A nossa atividade para essa semana vai ser ler o módulo 2, fazer um resumo de umas 20 linhas numa folha que possa ser entregada na coordenação, com o nome de vocês e a sala, identificando cada um de vocês para que eu possa ter um controle de quem fez a atividade, quem assistiu o vídeo e tal, e compor a nota de vocês de Sociologia do primeiro bimestre, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.